Olá, aqui é o Célio e este é o canal Teriquerica. Palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Palestra ministrada dia 13 de abril de 2016. Boa noite. Nós vamos iniciar a reunião de hoje fazendo uma prece. Pedimos que todo mundo pense em Jesus, que tenha a imagem de Jesus no monte, orando com seus discípulos. E te pedimos, Senhor, que a sua luz misericordiosa, que o seu amor infinito nos proteja, que nos abençoe nessa noite, uma noite especial, alegre. Agradecidos estamos por mais uma vez reunirmos, Jesus, em seu nome e em nome do Pai. Que todos possamos sentir o seu abraço fraterno, a paz que tanto procuramos. Que em todos os trabalhos dessa noite, aqui no salão, na sala ao lado, nas salas de passe, que possamos, Senhor, estar em paz, iluminados por seu amor. Que o Senhor esteja conosco. Então, hoje é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é desse mundo. O capítulo 2, ele inicia com o encontro de Pilatos com Jesus. Então, Jesus foi levado até Pilatos para o julgamento. E o evangelho começa assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Ele insistiu. Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a esse mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Esse está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo de 33 a 37. Está condensado. Mas iniciemos então pela parte histórica, quando Pilatos, então, ele chama Jesus para o julgamento. Pilatos, ele era prefeito, ele era o governante de uma província romana que era na Judéia. E todo o reinado que ele considerava que era o reino, era pautado na matéria. Era um reino mundano, pautado pela imposição, pelo domínio, pela força. Bem diferente daquilo que Jesus veio ensinar, que era um reino de felicidade, de amor, de fraternidade, onde o mal não tinha vez, e o que importava e que existia realmente nesse reino era o bem, era praticar o bem. Que importava somente o coração puro dos homens. Então toda a tônica, toda a obra, todo o modelo de Jesus, ele estava voltada na prática do bem, e não exatamente na prática, no que importaria agora, no presente, mas na vida futura. Isso era a tônica, então, da obra divina, que era a vida futura, aquilo que alcançaríamos futuramente, que não fosse, talvez, nesse mundo, mas no plano espiritual. E que, para viver no reino de Deus, deveria haver uma reforma moral. Nós chamamos a atenção aqui quando Jesus fala: mas o meu reino ainda não é aqui.
Então há aí uma esperança, uma fé no futuro. Então fortalece a ideia não do presente, mas da vida futura. E para entendermos melhor, nós vamos falar um pouco sobre o mundo material, o mundo espiritual e o mundo interior. Então comecemos falando sobre o judaísmo. Então, era praticado pelos judeus. Eles acreditavam em anjos, mas eles não sabiam e não acreditavam que os homens pudessem tornar-se anjos, conforme a evolução. E eles achavam que, se fossem obedientes a Deus, eles teriam, então, posses dos bens materiais. Então, estava ligado a matéria com a obediência a Deus. Ao passo que também, se não fossem obedientes, se fossem desobedientes, haveria uma punição. Então, haveria calamidades e derrotas. E aí veio Jesus, trazendo a obra, a vida e obra de Jesus, é que constitui, então, o cristianismo, que é o oposto, então, do que pensavam os judeus. Que é uma obra toda com exemplo, com modelo de amor e de caridade. Que a caridade, que é o amor em ação, é fazer o bem, é importar-se com o outro. E também Jesus, a todo momento, ele falava do reino divino, do reino de Deus, do reino dos céus, que é a mesma coisa. Sempre pautado, então, na vida futura. E Jesus, ele não deixou nada escrito. Mas ele disse muito e fez muito. Mas toda a sua obra, depois, então, foi escrita por seus discípulos, por seus apóstolos. Na última ceia, Jesus, quando se encontrou com seus discípulos, ele anunciou o Consolador prometido. Aquele Espírito de verdade que viria para esclarecer tudo aquilo que ele falou por parábolas e que não foram compreendidas, por serem, muitas vezes, mal interpretadas ou até sem interpretações, pela questão evolutiva de cada um mesmo. Quem mais entendia as parábolas de Jesus eram os seus próprios discípulos, que eram seus companheiros, estavam ali lado a lado com ele no caminho. Então ele prometeu um Consolador, aquele que traria a verdade fundamental e explicaria de todas as formas tudo sobre o seu reino, o reino dos céus e a mudança interior. E assim veio o Espiritismo como Consolador prometido, que nos traz a explicação da vida passada, da nossa origem, nos traz explicações sobre o presente, nos traz explicações sobre o futuro, sobre o nosso destino. E nos ensina muito bem, entre várias coisas, sobre a lei de causa e efeito. Sobre a lei, sobre a ação e reação. Sobre o plantar e colher. Então, tudo que fazemos, seja aqui no mundo material, no espiritual também, tudo tem uma causa, mas tem seu efeito. Só vamos colher o bem se assim fizermos. Ao passo que se não fizermos, também não colheremos. Então o Espiritismo nos ensina muito bem sobre isso. E nos faz pensar, então, na vida futura e não somente na vida presente. A FEB, uma equipe da FEB, Federação Espírita Brasileira, em 1995, eles falaram que o reino de Deus é um estado de felicidade proporcional ao grau de perfeição adquirida. Materialização da felicidade dos bem-aventurados. É uma obra divina nos corações dos homens. É o estado de sublimação da alma, criado por ela própria através de reencarnações incessantes. Nós temos que considerar que estamos num mundo de provas e expiações. Temos que considerar que a Terra é uma escola.
e que só vamos adquirir o reino dos céus, que é a felicidade pura, plena, se mudarmos, se praticarmos o bem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com isso, ele procurou mostrar que ele, como modelo, deveria então ser seguido em toda a sua plenitude. E ele não titubeou em afirmar que o reino, meu reino não é desse mundo, e ainda afirmou que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então nós temos o poder dessa mudança de adquirir o reino dos céus. O reino, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Nós encontramos em algumas Bíblias já escrito: o reino de Deus está dentro de vós. O que quer dizer aqui é o seguinte, que o céu não é um lugar circunscrito, não é um lugar fechado, não é um lugar materializado. Por isso que ele disse que nós não vamos ver, de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está. O reino de Deus é o sentimento, é a felicidade plena. É o que nós sentimos quando estamos em paz. Então, por isso que ele afirma: o reino de Deus está entre vós. Então, Jesus, respondendo assim, ele queria dizer, queria confirmar que o reinado está nos corações interessados, puros e verdadeiros. Então, é um reino de paz e fraternidade. Aqui tem acesso os espíritos que vivem de acordo com a lei de Deus, transmitida em seu evangelho. Então, Jesus, como guia, deixou o seu evangelho. Então, cabe a cada um de nós segui-lo. Se tivermos, é claro, interesse de uma boa vida futura. Mas é o conselho que ele nos dá, é a reflexão que devemos fazer. E na questão 621 do Livro dos Espíritos, tem essa pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é na consciência. Mas o que é a lei de Deus? O que é o código divino? O código divino, eles são regras de procedimentos, de moral, de bons costumes, da moral universal, independente de credo e de religião. É a maneira que nós devemos agir socialmente, ou em particular, em público, em todas as circunstâncias da nossa vida, em todas as nossas relações. E é um código divino com uma rigorosa justiça, porque não devemos esquecer como Deus é bom e misericordioso e, acima de tudo, justo. Nos criou igualmente, da mesma forma. Só que, ao longo de nossas vidas, aí sim, fomos seguindo caminhos diferentes. Então, é na consciência, é o lugar onde se percebe a realidade da nossa própria existência, o registro de nossas ações. Por isso que é na consciência que está escrita a lei divina, esse código de moral que a gente deve seguir. E Jesus não fala em momento algum do seu reino como de caráter material ou no âmbito material, ou constituído de riqueza e poder. A realeza de Jesus diz respeito ao mérito pessoal, representa o esforço na prática do bem, na paciência ante os infortúnios. Pedras, dificuldades, todos vamos encontrar ao longo do nosso caminho. Mas é a paciência, a sabedoria, ao saber passar por isso, é que vai fazer a grande diferença. Então, a perspectiva, a ideia da vida futura muda a nossa vida presente. A crença na vida futura muda o ponto de vista que se tem da vida presente. Tendo em mente a vida após a morte, a encarnação é vista como uma passagem.
E a gente sabe que essa vida que estamos tendo aqui no mundo de expiação e provas é uma escola onde devemos procurar aprender melhor a cada dia a lição que nos é dada, a oportunidade que estamos tendo. E o Espiritismo nos ensina isso muito bem, colocando sempre que devemos procurar a maturidade, a compreensão da vida, da verdade fundamental, da melhor forma possível, e com muita confiança e muita fé, uma entrega que devemos ter. E o Espiritismo, ele não é ilusório, ele demonstra com fatos, né? E mostra que a Terra é assim, a abençoada escola da alma imortal, que nela estagia por longos períodos a purificação do próprio ser. É necessário passar pela Terra sem se deixar aprisionar por ela, viver a vida material, lutando para que a matéria e tudo o que a engloba sejam elementos providenciais, ferramentas que o espírito encarnado deve manipular sem atritos ou sangria. Não é pecado, não é problema nenhum ter uma casa boa, um carro do ano, roupas boas. Muitas posições sociais, trabalho, até exigem, de certa forma, coisas assim. O problema é não saber usarmos os bens materiais. É sermos orgulhosos, egoístas, é não fazer o bem, é não praticar a caridade. Esse que é o grande problema. E o mundo, como uma escola de provações, expiações, testemunhos e experiências, nos ensina a lidar com todas essas imperfeições, dificuldades, com um objetivo único de evolução, de melhoria pessoal. Então, é no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. É um trecho do livro Céu e Inferno, que é um livro que explica muito bem sobre a vida presente, sobre a vida passada e sobre a futura também. O reino divino não será concretizado na Terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Esse é um trecho do livro Vinha de Luz, no capítulo 177. Então, várias passagens de livros espíritas, nós vamos ver mais algumas, falam sobre o reino dos céus. Assim como também no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Somente no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, é citado 7 vezes o reino dos céus. Sempre Jesus, através das suas parábolas, comparando o reino dos céus a alguma coisa, como por exemplo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Mais adiante ele faz, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Ou o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Ou é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Enfim, em várias passagens é encontrado sobre o reino dos céus. E sempre fortificando a ideia da questão da mudança, da renovação íntima, moral, interior. O reino dos céus é trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Então aqui deixa muito claro que quando há uma mudança interior, quando há uma mudança pessoal, ela não faz bem só àquele que mudou, aquele que pratica o bem, mas a todos que estão
perto, aos próximos, né? Como bem real da humanidade. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Então, estão em livros espíritas. Esse é o livro Boa Nova. Ele foi psicografado por Chico Xavier, através do irmão X. Então, Jesus sempre indicando o modelo a ser seguido. E nos dando oportunidades diárias, de minuto a minuto, de fazer diferente, de ser diferente, de usar o bem em nosso favor. E o que então que Deus, o que Jesus, Ele quer de nós? Quer que nós pratiquemos sempre e sejamos humildes. E que a humildade seja a nossa maior virtude. Ao contrário do egoísmo e do orgulho. Então, o que é ser humilde? É ter um coração puro e abnegado. São aqueles que não se envolvem com a vaidade de extremo e que nunca exibem o que têm. Isso é ser humilde. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são as pessoas humildes, as pessoas ricas de humildade, que é diferente de simplicidade. A pessoa pode ser simples no seu status social, mas pode não ser humilde. Como pode ter aquele poderoso no seu status social e ser uma pessoa humilde e se apresentar humildemente perante o próximo. Que é importante também o amor próprio. O amor próprio, no bem da palavra, da expressão, não quer dizer se sentir o máximo, o único, mas é gostar de você. Afinal, e te respeitar. Afinal, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como você vai amar o seu irmão? Vai amar o próximo se você não se ama. Então, se amar, ter amor próprio, não tem nada a ver com egoísmo, com orgulho. É muito importante o amor próprio. Comecemos daí. Então, teremos o amor ao próximo. É reconhecer o outro como irmão, como filho de Deus. Tão importante como a ti mesmo. Então, é se amar e amar o outro como você se ama. É praticar a caridade, que é o amor em ação. A caridade tem várias formas de ser praticada. A caridade, quando a gente fala caridade, talvez fique aparecendo só na questão material, na questão de esmola. Mas a caridade não é isso, é também. Mas a caridade é um ombro amigo, é um ouvido, é você fazer uma oração para uma pessoa necessitada, é querer o bem do outro. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então vamos ver esse trio, que a benevolência é agir no bem desinteressadamente. É ter boa vontade de ajudar sem interesses. É saber falar, ouvir, compreender. É ajudar o outro a ter mais ânimo de viver. É orar pelo outro, é se colocar no lugar do outro. Temos também a indulgência, que é um sentimento fraternal. É a tolerância para com as imperfeições dos outros. Afinal, somos todos imperfeitos. Então devemos ser mais tolerantes, compreensivos com a imperfeição dos outros. É se colocar no lugar do outro sem julgamento. É aceitar o irmão do nosso lado sem julgá-lo e sem atirar a primeira pedra. E temos então o perdão.
em Mateus 18, capítulo 18, versículo 21 e 22, perguntaram para Jesus: devo perdoar meu irmão 7 vezes? E ele disse: não, 70 vezes 7, ou quantas vezes necessário. Agora, perdoar, gente, às vezes a gente não consegue esquecer o mal que nos foi feito, a ofensa que foi feita. Mas perdoar é estar atento com o outro. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amai os vossos inimigos, ele fala que é muito difícil você amar verdadeiramente quem te fez mal da mesma forma com aquele que está sempre ao seu lado estendendo a mão. Mas a questão é você estar presente para o outro quando for preciso, quando for solicitado. Isso é perdão. É você ter as mãos estendidas para o outro se o outro precisar. É não desejar vingança, é não desejar mal a quem te ofendeu. E é também não guardar rancor. Talvez seja uma das coisas mais difíceis de praticar. Mas, se for ensinado, que sigamos então, e aprendamos então esse ensinamento. Então, não há tempo ruim para ser caridoso, para ser benevolente, indulgente, perdoar, para amar o próximo. Devemos sempre ocupar o nosso tempo de uma forma mais positiva, com bons pensamentos, com boas leituras, com bons encontros, e aproveitarmos inteiramente a dádiva de Deus. Porque nós somos os autores da nossa própria vida. Então, tudo que vem de mais difícil é porque nós também permitimos aquela dificuldade. Porque é conforme a nossa ação em relação às dificuldades, aí que faz a grande diferença. É como atuamos perante os desafios. Então, o progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho. Mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menos atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Quantos de nós que passamos por vidas aqui na Terra sem progredir? Por rancor, estacionados em lutas infrutíferas e que podíamos, então, estar atrás da nossa felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme essa frase do Cristo: a cada um segundo suas obras. E aí, então, já está mais do que representada a justiça divina. A cada um segundo as suas obras. Então, é o que plantarmos, é o que colheremos. Infelizmente, o mundo de hoje nos leva a muita supervalorização da matéria. Então, nós precisamos trabalhar com isso. Devemos nos ocupar mais com as questões morais, espirituais, o trabalho com o próximo. Tentar nos desvestir da vaidade, do egoísmo e valorizar as boas virtudes. Devemos honrar a oportunidade da reencarnação, assumindo todos os deveres que ela nos exige no âmbito espiritual, social e moral. Diria mais, no âmbito material também. Porque se vivemos na matéria, nós precisamos da matéria. Não há como viver aqui só espiritualmente falando. Nós precisamos da matéria. Mas isso não é defeito, não é pecado. No Evangelho de Mateus, foi perguntado, um fariseu perguntou para Jesus: é-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, lúcido quanto à oportunidade da lição, responde firme: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então é muito bem separar o que é da matéria, o que é de Deus é de Deus. O que é da matéria
fica com a matéria. Nós precisamos saber conviver e viver com a matéria. Mas não esquecendo nunca da nossa evolução, do nosso avanço espiritual e moral. E assim é a vida material, uma escola plena, cheia de grandezas, de necessidades, de provas. E devemos então respeitar a matéria da melhor forma possível, com humildade e sabedoria. Quem é espiritualizado vive no mundo material com qualidade, maturidade e bom senso. É, portanto, na Terra que devemos desenvolver a inteligência e sublimar o nosso mundo moral para conseguir as virtudes necessárias que nos farão ingressar no reino colocado por Jesus, sendo então, como ele, exemplo de bondade e perfeição. Nós vamos ver agora as bem-aventuranças, que é o Sermão da Montanha, que é um guia, que foi inclusive falado por Gandhi, que se toda a literatura espiritual da humanidade desaparecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque foi com as bem-aventuranças que Jesus realmente ensinou o caminho da felicidade, que é o guia para ser feliz. Então, Jesus, vendo a multidão, subiu no monte e, sentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Compreende-se pobre de espírito por humildes. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a face de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mas existe uma tradução desse sermão que fica mais fácil a nossa compreensão. Bem-aventurados os pobres de ambições escuras, de sonhos vãos, de projetos vazios e de ilusões desvairadas que vivem construindo bem com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania da glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraídos das exigências da personalidade, porque viverão sem novos débitos, no rumo do céu, que lhes abrirá as portas de ouro, segundo os ditames sublimes da evolução. Esse é um trecho do livro Cartas e Crônicas, de Chico Xavier, e o capítulo 39, com o título Versão Moderna, uma tradução do Sermão do Monte. E fica aqui, por último, uma mensagem do livro Pão Nosso, o capítulo 41, que se chama No Futuro. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Palavras que foram escritas por Paulo, está em Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Então, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor.
Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Uma psicografia de Chico Xavier, através do médium Emmanuel. Então, gente, fica aqui a reflexão, para que façamos um novo começo de nossa vida, que pensemos na vida futura, com muito amor, com fraternidade, com a prática do bem e da caridade. Nós vamos agora nos preparar para a segunda parte do nosso trabalho dessa noite, que são os passes, e que eu acho que a maioria aqui tomará esse passe, que pensem no bem, enquanto aqui estiverem, e também na cabine de passe, que pensem em Jesus, que peçam, pedir é importante, é bom, que peçam bênçãos e proteção. Vamos fazer a prece, então, de encerramento. Divino Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por seus ensinamentos, pelo seu Evangelho, que tanto faz por nós, para aqueles que convivem mais próximos de nós. Que o Senhor permita que cada um aqui presente sinta a sua presença amorosa, fraternal, amiga e consoladora. Que cada um, Senhor, hoje, ao deixar essa casa, possa levar o melhor, que possa distribuir durante a semana todo o bem aqui alcançado. Que o Senhor esteja conosco e que a sua luz divina seja incessante em nossa vida. Graças te damos, Senhor.